É evidente que a questão de capacitação, ela é inerente à parte mais fácil de você identificar nas pessoas. A parte mais difícil é você identificar, e para isso nós temos um processo muito robusto, com várias etapas, onde nós procuramos identificar se o perfil daquela pessoa é um perfil que, sabendo de toda a retaguarda que nós damos no nosso ambiente de trabalho, que inclui um ambiente seguro, um ambiente de desenvolvimento, sabemos que proporcionamos um ambiente de desenvolvimento e as pessoas vão se desenvolver e vão se tornar pessoas altamente qualificadas em termos de empregabilidade no mercado, mas mesmo sabendo de tudo isso, nós procuramos ter certeza que essas pessoas, elas têm características que vão fazer com que elas aceitem o nosso ambiente de trabalho. A resposta para isso tem sido o nosso turnover, que é muito baixo. E eu diria que o grau de dificuldade hoje, independente dessa questão de capacitação, eu acho que está no fato, e tem se ouvido muito falar da dificuldade de se empregar pessoas hoje, de se encontrar as pessoas certas, está no fato de que hoje as empresas estão percebendo que só tem um recurso, um único recurso que pode ser a diferença no mercado. É exatamente a capacidade do seu recurso humano de proporcionar encantamento do cliente para você levar vantagem no mercado. É só isso que vai sustentar, porque o resto tudo você compra, né? Então é isso. E quando você fala de capacitação, eu vou dividir com você o que acontece hoje diferentemente do que acontecia antes. Eu acho até que as escolas hoje estão mais estruturadas do que antes. Nos últimos, se você pegar os últimos 20 anos, os últimos 5 dos últimos 20, as escolas têm sido mais capacitadas a preparar melhor os alunos, principalmente nesse nível técnico. Mas o que eu percebo é que, por exemplo, falando de estatística, na nossa região recentemente nós abrimos vagas para operadores e nós nos propusemos a trazer jovens do mercado com capacitação técnica, com formação técnica. E estatisticamente, para você tirar uma ideia, diferentemente do passado, nós tivemos mais ou menos 400 jovens que foram indicados pelas escolas, e desses 400 jovens nós aproveitamos 60. E o que aconteceu com esses jovens? A grande maioria passou pelo teste de capacitação, não passou pelo outro teste, que é o teste o complemento da capacitação, que você vai captar exatamente por tudo que foi dito pelos colegas aqui, essa questão do berço, a questão da outra parte da formação, né? Que é uma coisa que a gente também está trabalhando muito com as escolas. Então eu diria isso, no passado não se dava tanta importância, mas hoje o mercado exige que você encante o cliente. Para que isso aconteça, a pessoa tem que oferecer algo mais além da capacitação técnica. Luiz, você pode ser um pouquinho mais específico só no o que proporciona o corte desse pessoal? O que você identificou ali naquela pessoa que não, esse aqui não serve, ou esse aqui... Nós temos uma filosofia na Caterpillar. A Caterpillar, uma das espinhas dorsais da Caterpillar é engajamento. Nós sempre tivemos um alto índice de engajamento das pessoas, só que nós definimos que para a próxima década agora é engajamento, mas com algo mais. Esse algo mais é espírito empreendedor. Espírito empreendedor é a capacidade do jovem ou dos funcionários em geral de discernirem bem a importância do acionista no nosso negócio. Ou seja, ele tem que ter a capacidade de identificar o acionista não como alguém rico a ser explorado, mas o acionista como alguém que está investindo na nossa fábrica e dando oportunidade para todos nós. Esse é o primeiro ponto. Nos testes, nessa triagem que nós fazemos, o que nós procuramos captar, a pessoa tem o mínimo de discernimento para compreender isso, ela tem o mínimo de berço, de educação para compreender isso, tanto do lar como da escola. Se tem, nós complementamos esse aprendizado lá dentro. Se não tem, nós não estamos dispostos a complementar uma coisa que vai ser muito difícil, tá? E o outro lado é compreender o cliente. O cliente não alguém a ser satisfeito, mas alguém a ser encantado. Para você encantar o cliente, você tem que ter esse espírito de trabalhar no seu negócio, trabalhar na sua operação, tratar tudo que você faz dentro da empresa como dono de um produto que tem que encantar um cliente lá fora, porque sem essa outra perna, que é o cliente juntamente com o acionista, o negócio não vai crescer, não crescendo você não vai ter oportunidade.
Eu queria complementar alguma coisa na linha do que o Luiz estava dizendo aqui. A homogeneidade das nossas primeiras respostas pode ter dado a vocês uma percepção, na minha opinião, talvez um pouco equivocada, de que esse profissional está pronto e é ir ao mercado e captá-lo. E, na verdade, não é assim que a coisa acontece na vida real, né? Todas as companhias, obviamente, pressupõem, em função do negócio no qual elas operam, um certo nível de capacitação técnica do qual nenhum de nós abre mão. Então, nós que trabalhamos, por exemplo, no segmento de saúde, existe um nível mínimo de capacitação técnica envolvendo profissionais da área de saúde que nós queremos trabalhar conosco. Imagino que na Caterpillar existe um nível mínimo de capacitação técnica na área de engenharia, na área de processo e assim por diante, na Losango, conhecimento financeiro, etc. Então, existe um primeiro filtro que é de capacitação técnica, que eu concordo com o Luiz, vem melhorando ao longo do tempo, mas que ainda deixa, pelo menos na nossa área, na área de saúde, alguns profissionais pelo caminho. Então esse é o primeiro filtro. O segundo filtro, ele é um pouco mais sutil, né? E ele tem a ver com a capacidade que você identifica nas pessoas, exatamente de criar esse processo de identidade para com a companhia com a qual ela vai trabalhar, de maneira que você possa lá na frente ter um funcionário absolutamente engajado, porque é daí que cresce ou que nasce o diferencial em relação às pessoas que trabalham contigo. Existem algumas características, dependendo do setor em que você atua, da qual as companhias não abrem mão. Por exemplo, a AstraZeneca não abre mão de algumas características pessoais, como, por exemplo, a disponibilidade para trabalho em equipe, que leve depois a maior espírito empreendedor. Nós estamos hoje dentro da companhia tentando de alguma forma crescer em torno de alguns valores básicos, como coragem para tomar decisões de forma mais autônoma, que reflete um pouco a questão do espírito empreendedor, colaboração, ou seja, não existe mais a oportunidade dentro de uma companhia como a nossa de você trabalhar em ilhas de conhecimento, ou você trabalha de forma colaborativa, de maneira absolutamente cross-functional, né? Cortando todos os possíveis as possíveis funções dentro fazendo um corte seccional em todas as funções, ou você acaba não compreendendo o negócio como um todo. Estas características você busca identificar pessoas que parecem, de alguma forma, trazer isso principalmente de sua formação pessoal, porque existem certas coisas aí que não se aprendem na escola, né? Você vai buscar às vezes no histórico familiar, como o Luiz colocou, às vezes na postura pessoal, às vezes no histórico profissional, quando se trata de profissionais que já têm um histórico profissional a mostrar, histórias de sucesso, histórias de fracasso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer onde é que a pessoa falhou, não necessariamente onde ela teve sucesso, porque você aprende. O processo de aprendizado, ele se dá das duas formas, ele se dá a partir da história de sucesso, ele se dá a partir da história de fracasso, e quanto mais conscientes são as pessoas das suas limitações, e quanto mais conscientes elas são de que você pode se desenvolver a partir das suas limitações, maior é a possibilidade que elas têm de conseguirem se enquadrar dentro de uma cultura que privilegia esse tipo de coisa. Este segundo filtro, ele conta com algumas ferramentas mais objetivas, né? Mas ele também conta com algumas ferramentas mais subjetivas, na medida em que você tenta criar percepções a respeito de grupos de pessoas com os quais você acha que a identificação com a companhia será maior ou menor, né? E eu estava aqui tentando fazer a conta com os números que o Luiz citou. 600 eu tomo 40, é isso? Ou 400 eu tomo 60, ou seja, eu aproveito 15%. Que é mais ou menos, eu imagino, um pouco do que se vê em todos os segmentos que se preocupam em aliar competência técnica com características pessoais que promovem essa identidade entre empregador e empregado. Doutor Luiz, dá para complementar, doutor Luiz, alguma coisa nessa linha? Eu queria só trazer um outro ângulo, porque nós estamos falando sempre da empresa, de como é importante saber identificar aquelas pessoas que se integrarão bem à cultura da empresa e se moldarão ao projeto da empresa. Mas, por outro lado, as empresas precisam saber se adaptar também
a novas gerações de profissionais, né, que chegam com outras expectativas, com experiências de vida diferentes, com a tal da geração Y chegando aqui com uma ansiedade por resultados e por uma carreira rápida, mas que ao mesmo tempo tem muito a contribuir com criatividade, com a disposição de assumir risco. Então as empresas têm um desafio grande também de saber se ajustar sem violentar, evidentemente, a sua base, a sua cultura, os seus valores, para saber tirar o melhor desses profissionais que também mudam.